com o desembargador Antônio Carlos Esteves e hoje entrevistando também com o apoio e ajuda aqui preciosa da antropóloga Rosiane Rodrigues, o Alzimar Andrade Silva, que é coordenador do Sim Justiça. Mas, Alzimar, você estava falando aqui desse crédito imenso que o governo tem e não executa, mas a função de executar, uma vez distribuída a ação, é do judiciário. Quer dizer, a administração do tribunal deve à sociedade uma resposta de por que esta vara de fazenda pública, tão importante para a economia do Estado, ela não funciona. Por que não se faz aí, faz-se mutirão para casamento, faz-se mutirão para tantas coisas relevantes? Por que não se faz um mutirão, sobretudo nesse momento de crise, para cobrar das grandes, ricas empresas aquilo que elas devem ao povo do Rio de Janeiro? É uma pergunta que a gente faz também há muito tempo à administração. Todos os mutirões que existem, se houvesse um foco para fazer funcionar a vara fazendária, esses créditos seriam cobrados, entrariam para o Estado, reverteriam até em repasse judiciário, temos 6% da arrecadação, ou seja, o processo normal é cobrar essa dívida. Essa falta de esforço não se explica. O fato de haver uma vara de fazenda que tem centenas de milhares de processos, apenas 8 servidores, não tem explicação. A corregedoria, que tem um papel de lotar servidores, há cartórios hoje, excelência, que como o cartório lá em Campo Grande, uma vara, se não me engano, civil lá, ela é nova, ela tem pouco mais de 1000 processos, ela tem 11 servidores e mais 3 de trabalho à distância, e tem umas 14, 15 pessoas trabalhando para aquele cartório com 1000 processos. Uma vara fazendária que tem centenas de milhares de processos, tem que cobrar 66 bilhões de reais, tem 8 servidores e cheia de estagiários. Então, o tribunal ele tem que dar a sua cota trabalhando e contribuindo para isso, separando bem as coisas. Uma coisa é o erro da administração do tribunal nesse sentido, não viabilizar isso, mesmo sem um respaldo do governador, que não tem nenhum interesse político em cobrar os seus amigos empresários ali, mas o tribunal tem a obrigação de fazer andar essa vara, fazer funcionar, fazer cobrar a dívida do Estado, e como fazer funcionar qualquer vara. O judiciário hoje não funciona bem, a gente sabe disso, mas por quê? Porque a estrutura montada hoje, ela é muito mal feita. O critério de divisão de servidores é muito mal feito, a divisão do trabalho é mal feita, não há um servidor hoje satisfeito de trabalhar no Tribunal de Justiça. O que está acontecendo hoje é um sistema preparado para não funcionar, e a gente combate isso. Quando consertarem isso aqui, vai haver a cobrança com certeza. Agora, o magistrado tem feito a parte dele. Tanto é que os arrestos feitos para os demais servidores do Estado, o servidor hoje se percebe por quê? Porque os magistrados conseguem os arrestos. E não só do judiciário, servidor de outras áreas que estão sem receber também, quando o Estado descumpre a tabela de pagamento, as categorias, a FASP, ela entra com a ação judicial, o juiz concede o arresto porque o dinheiro está lá no Estado, em algum local ele está. Só, ouvinte, isso que o nosso Alzimar acabou de dizer é muito importante, porque uma coisa é administrar, uma coisa é gestão, né? E quando falta dinheiro, não adianta. Você administrar sem dinheiro é muito difícil, embora não seja impossível. Mas ele acabou de fazer uma divisão importante que é para você ficar sabendo. Quando se trata de fazer justiça, quando se trata do exercício do magistrado, dele para com ele, em especial esse do primeiro grau, que é o juiz, ele tem cumprido com a sua parte. Ele tem determinado arrestos e através de pedido do próprio sindicato. Porque não é possível que, se nós estivéssemos nesse caos absoluto, então não existiria Estado. Então, eu exerço aqui um papel, Alzimar, que é muito difícil, porque eu sou moderador, a pedido do próprio programa. Mas, às vezes, moderar fica muito difícil diante da gravidade de algumas situações. Por isso, eu trago a minha ciência. Por isso, eu sou obrigado a fazer uso do meu direito, ciência e das minhas funções. Por isso é que eu estou lembrando que essa parte do juiz que cumpre com o seu dever, ela é fundamental. Sem isso não existe Estado de Direito. Os ouvintes estão ligando aqui, perguntando insistentemente cadê o João Batista Damasceno. O desembargador João Batista Damasceno está fazendo um curso de formação, formadores de líderes, de administradores,
lá na Escola da Magistratura Federal, na Escola Nacional de Magistratura. E nós estamos falando aqui justamente de administração, ou seja, nós não somos competentes quando administramos o Tribunal de Justiça. E um dos problemas é justamente a falta de democracia. Por exemplo, o sindicato, com a força que tem o Cinto de Justiça, com a força e com a influência na sociedade, ela é um sindicato que tem que ter assento nas decisões do tribunal, tem que ser democratizado. A administração do tribunal hoje ela é eleita por 180 desembargadores que estão com a cabeça ainda do século XVIII. Eu, inclusive, faço parte desse grupo, por isso estou fazendo essa autocrítica. É preciso ampliar esse colégio. Nós temos mais 800 juízes, que são pessoas com a cabeça aberta, mente aberta, e que são os que sustentam a justiça do Rio de Janeiro, sustentam a justiça do Brasil, e que não fazem parte da administração do tribunal, porque sequer elegem o seu presidente, seu vice-presidente, seu corregedor. Então, um dos caminhos, Alzimar, eu acho que o sindicato defende essa bandeira também, é a democratização do Poder Judiciário, para que se tenha um olhar mais amplo das necessidades e das prioridades da justiça. Essa é uma pauta antiga nossa, desembargador, a democratização do judiciário. Mas Vossa Excelência sabe, desembargador Antônio Carlos também, que o judiciário, tradicionalmente, ele é muito avesso a isso, né? A democracia, né? Para abrir um pouco da caixa preta judiciária, veja a reforma constitucional da emenda 40, a emenda da reforma judiciária lá atrás, que me falou o número agora? 45, foi 2004, isso, perdão, obrigado. Aí acontece, aquilo ali abriu um pouquinho a caixa preta, mas abriu só um pouquinho, deixou uma brecha para olhar, ainda é muito fechado, eles são avessa à publicidade. Eu vou dar um exemplo agora bem claro disso. A gente fez um ofício à administração tem pouco mais de 2 semanas, requerendo que houvesse a eleição para juiz diretor de fórum. Olha só o cargo que a gente pediu, juiz diretor de fórum. Era um pontapé inicial, um embrião para poder ver democracia. Fizemos isso porque outro tribunal, se não me engano, o Ceará, implantou isso lá por decisão pessoal do presidente, disse que tinha que ser democrático o judiciário, fundamentou de forma bonita lá, e lá já tem eleição diretor do fórum. Fizemos o ofício. Recebemos ontem a resposta. Curiosamente, o ofício nem chegou às mãos do presidente. Pela primeira vez na história, eu como líder sindical, pela primeira vez eu vi um juiz auxiliar dando um despacho dizendo que ele entende que a atribuição tem que continuar sendo feita pelo presidente pessoalmente, portanto indefiro após arquivem-se. Ou seja, eu peço ao presidente do órgão um pleito justo, um pleito fundamentado, o juiz auxiliar se arvora no direito de entender que não é cabível, indefiro, arquive-se. Quer dizer, então a autonomia agora passa para o juiz auxiliar, não é mais do presidente do Tribunal de Justiça. Então a democracia ela tem que começar em algum momento. O que prejudica o tribunal que possam os juízes, servidores, escolher o juiz diretor do fórum, que não tem poder nenhum, na verdade, administrar, é a parte administrativa de um prédio, não muda em nada o tribunal. Então, se há uma dificuldade em abrir para a democracia num patamar tão baixo desse, imagine então quando chegarmos à briga que nós temos aqui, de democratizar a administração, de poder votar no presidente, os juízes votarem, servidores votarem, democratizar o judiciário. É uma briga antiga, mas vamos ter que subir muitos degraus até atingirmos isso com certeza. E pensar que em novembro, há 2 anos atrás, nós estávamos aqui cheios de esperança de que um pouquinho dessa democracia chegaria. Passados 2 anos, nós estamos aqui fechando mais uma página de uma administração sem ter alcançado, lamentavelmente, essa tão almejada democracia. Mas dentro do tribunal, assim como na sociedade há aqueles que têm muitos e aqueles que têm poucos, no tribunal nós também temos essas aberrações. Por exemplo, você sabe, como líder sindical, que nós temos ali cargos, gratificações, centenas e centenas, que poderiam muito bem ser extintas e esse dinheiro ser aplicado em benefício da primeira instância. Você tem conhecimento disso, né? É outra pauta também antiga nossa. Já tem um CNJ hoje cobrando investimento em primeira instância. O tribunal ele tem um comitê de primeira instância. Eu faço parte, a gente se reúne nesse comitê. Só que a gente não vê as discussões se transformarem em atitudes, em ações.
É muita reunião, muito debate, isso é importante, mas tem que dar o passo seguinte, que é efetivar. Quando a gente pega hoje uma comarca, não sei quem conhece, comarca São João da Barra, comarca de Bom Jardim, Fora de Duas Barras, funcionam em prédios antigos, adaptados. Em Bom Jardim é um prédio que acho que era uma delegacia antiga, se não me engano, não tem elevador, uma escada em cima do prédio, um prédio caindo aos pedaços, adaptado, improvisado, isso há anos. Aí você vai para a segunda instância aqui, você pega os gabinetes, aqueles latifúndios, pega aqueles corredores de mármore, aquele órgão especial, parece uma nave espacial com iluminação caríssima. Para que isso? Para quê? O Poder Judiciário é para quê, então? É para ele mostrar que ele ostenta uma opulência, aquilo afasta a população. O cidadão, como que entrar ali, vai ficar acuado diante daquilo. Agora, ele vai no fórum comum ser atendido, não tem estrutura, não tem no balcão um espaço para o advogado ser atendido, não tem um espaço para o servidor trabalhar, a mesa é improvisada às vezes, o computador é antigo. Quer dizer, o foco do tribunal continua sendo direcionado à magistratura, direcionado à segunda instância. Isso tem que mudar. Quem depende do Tribunal de Justiça é a população. Ela não vai ao órgão especial. Você não vê o povo no órgão especial, não vê o povo no pleno. O povo está na comarca, está no cartório. Ele quer a justiça ágil ali, ele quer servidor para atendê-lo. E aí chegamos a outro problema, Excelência. Temos hoje um tribunal, somos 14 mil servidores concursados. Temos hoje 10 mil pessoas de fora do quadro dentro das serventias. Temos 5 mil estagiários que não fazem estágio, eles agem como servidores, atendem, fazem serviço, sem ter qualificação para isso. E temos mais 5 mil terceirizados de toda espécie, muitos deles dentro de cartórios trabalhando. E agora abriram, para espanto nosso, Excelência, abriram agora a possibilidade de ter voluntário para trabalhar em cartório. Ou seja, vai abrir agora um edital, quem quiser trabalhar de graça para a justiça vai se cadastrar e ser jogado nas serventias. Aí eu pergunto, qual é a segurança que o cidadão vai ter de ter alguém voluntário ali dentro, que não fez concurso, que não tem compromisso nenhum? O que vai impedir hoje que um grande história de advocacia, por exemplo, ele fale assim com o pessoal, olha, haja como um voluntário naquele cartório e eu vou te pagar por fora X aqui, eu te pago. Você é voluntário de graça lá, mas eu te pago. Aí a ação dele anda, dos outros não. Como é que você controla isso? Onde já se viu ter voluntário dentro de cartório mexendo em ação judicial, com acesso a computador, com acesso à senha dos servidores ali, pode extinguir um feito, sumir com um documento, sumir com um cheque, que é o documento essencial ali. É uma irresponsabilidade que foi feita no tribunal abrir possibilidade de ter voluntário dentro de um cartório. Os nossos companheiros concursados ao trabalho em cartório, eles certamente estarão atentos para informar a direção sindical do que está acontecendo. Essas informações, elas devem ter base, porque nós não podemos lançar no ar acusações e reivindicações desprovidas de dados. Então está aqui uma observação. Os meus funcionários, eles sempre foram livres para me apontar. Eu nunca tive estagiário, não. E você está falando com pelo menos nós dois aqui, tivemos que fazer concurso, passamos por várias comarcas do interior e não havia estagiário, não havia. Mas você falou, hoje tem mais estagiários que servidores em muitos cartórios. Você falou em 10 mil. 10 mil extra 4. São 5 mil estagiários. Qual o critério de escolha desses 10 mil? Eu vou lhe dar um exemplo. No início desse ano, fizeram outro contrato ao custo de 20 milhões de reais, colocaram mais 600 terceirizados. Aí fomos ao CNJ questionar, isso é absurdo. A explicação oficial foi, eles não vão fazer função de servidores, vão ficar no cartório atendendo telefone, dando um recado. Mas espera aí, atender telefone, o servidor atende. Qual a dificuldade do servidor atender o telefone, dar um recado e falar, eu preciso de gente de fora por 20 milhões de reais para isso? Aí fomos apurar o critério de admissão. Não tem critério. Não pede formação escolar, não pede vinculação, não pede certidão criminal, não pede informação se tem vínculo pessoal com o servidor ou com o advogado ou com o juiz. Sabemos de casos em que o juiz indicou a pessoa que é terceirizada ali, trabalhou para o juiz particularmente, ele indicou depois para trabalhar no Tribunal de Justiça. Ou seja, qual é a utilidade de gastar 20 milhões de reais com uma pessoa que não tem função objetiva no cartório? Com esse dinheiro, que não botou servidor concursado ali, para esse servidor fazer andar o processo.
Não adianta o advogado chegar no cartório hoje e ver um cartório cheio de gente, tem 10 pessoas. Aí vai ver, é um servidor ou 2, aí tem 4 estagiários, 4 terceirizados, não vai andar o processo. É uma coisa visual, não adianta. O argumento que se usa aí para essa terceirização é que seria uma maneira de ultrapassar as exigências da lei de responsabilidade fiscal. Você acha válido utilizar-se de uma fraude para cumprir a lei? A gente sempre combate isso, Margador, porque esse argumento ele não procede. O tribunal ele tem hoje, ele não ultrapassa o limite do fiscal hoje, ele usa dentro do limite. Anualmente a gente tem uma margem de servidores se aposentando que é em torno de 350 servidores. Se repuser esse pessoal que se aposenta, não precisa colocar esse pessoal de fora. Então vou dar um exemplo. Desde dezembro do ano passado se aposentaram cerca de 300 e poucos servidores. Não houve uma reposição. 300 saíram, aí colocaram em lugar deles 600 terceirizados a um custo de 20 milhões de reais. Não tem o menor sentido. Temos um concurso em vigor hoje, que vai se extinguir agora em dezembro. Eles estão há 1 ano aguardando convocação, que não houve. Fizeram um concurso, estudaram, estão aguardando a vaga deles, o tribunal não convoca, mas coloca no lugar terceirizado. Se ele colocar apenas no lugar de quem sai, ele não aumenta 1 centavo em despesa. E um detalhe, quem sai mais no topo da carreira, ganha um pouco mais. Quem entra na base, ganhando menos. Ele economiza se repuser o pessoal, pessoa por pessoa. Sair em 300, colocar 300, ele economiza brincando aí uns 50% já. Que é a diferença entre quem está na base e quem está no topo da carreira. Então, só isso aí já seria econômico. Além de não colocar esse pessoal, ainda bota terceirizado. O sindicato sempre vai combater isso, que a gente acha uma temeridade para a população ter pessoas dentro de cartório não habilitadas para isso. É o que acontece hoje e que vai ser agravado com a história desse voluntário que ninguém conhece também. Agora, essas iniciativas que o sindicato tem tomado para garantir o salário dos servidores, inclusive dos juízes, né? Nós temos que agradecer ao Síndico de Justiça por termos recebido aí. A gente aguardou esse agradecimento na votação do órgão especial semana passada, quando foram votar nosso projeto, e todos foram muito elogiosos, mas arquivaram o projeto. Então, o agradecimento do órgão especial está entalado até agora, porque a gente esperava mais atitude e menos discurso do órgão especial. Na verdade, Excelência, é uma ação que a gente faz pro servidor, a gente não faz pro magistrado essa ação. A gente pede que, em nome dos servidores, que o Estado seja obrigado a repassar um dinheiro que é do tribunal e chega a gente ficar pasmo com isso, porque não tem a menor lógica o Estado se arvorar no direito de reter o dinheiro que não é dele. A Constituição é clara, 6% do dinheiro do Estado pertencem ao Judiciário. Não é uma doação, não é um empréstimo, não é um favor, pertencem. O dinheiro passa pelo caixa do Estado, ele é apenas o guardião do dinheiro por um período, mas tem que no dia 20 repassar, entregar ao dono, que é o Judiciário. O Estado segura esse dinheiro, não repassa, e depois ainda quer propor um acordo para pagar em 7 parcelas no mês seguinte. Isso é uma ofensa ao outro poder. O que nos preocupa? Quando o Judiciário aceita, de forma silente, que o outro poder possa tutelar os seus recursos, ele está abrindo mão de sua autonomia. Tinha que ter no primeiro momento a resposta dura ao Judiciário. E não é no dia 30, não, é no dia 20 pela Constituição o repasse. Dia 21 não passou, naquele dia tinha que ter já a resta interrepasse, ação no STF, para obrigar a repassar o dinheiro. Porque esse dinheiro pertence a gente. O que faz o Síndico de Justiça? A gente entra com uma ação para que o Estado cumpra o seu papel de pagar o servidor. Se o dinheiro tem que ir para o Judiciário no dia 20, não tem que receber no dia 10 do mês seguinte, como ele quer, ou no dia 20 do mês seguinte. Então, o que a gente pede é que se cumpra a Constituição. A Constituição não é opcional. O Estado ou cumpre a Constituição ou rasga de vez. Se ela fala que dia 20 é do Judiciário o dinheiro, tem que cumprir a Constituição. Só isso que a gente pede na nossa ação. Aí o Judiciário, claro, como o duodécimo ele é uno, ele acaba vindo todo o duodécimo, mas o Estado vai e recebe junto com o servidor, evidentemente. Mas a ação do Síndico de Justiça é para o servidor do Síndico de Justiça. Não, é uma coisa muito interessante, né? Eu estou aqui observando vocês essa discussão toda, porque evidentemente é uma discussão que eu não domino, e aí fico pensando que a gente está vivendo a Revolução Brasileira, né? Com 300 anos de atraso. Porque assim, democracia, eu fico imaginando um poder, né, constituído do Estado, democrático de direito, que é o Judiciário, dizendo que não tem democracia. Então assim, democracia, o Brasil está na Idade Média. Que diz isso, não, quem diz são alguns membros. Sim, mas assim, pensando o presidente do Sindicato dos Servidores do Judiciário, dizendo que não é democrático, né, que o Judiciário não é democrático, por exemplo, isso né? Não é. E a gente vive na Idade Média, né? O Brasil está na Idade Média. Eu fico pensando o seguinte, que a última vez que na Europa os representantes, né, que o governo, que o Estado
tirou o pão da população para continuar comendo brioches, teve um rei e uma rainha que foram para a guilhotina, mas isso já tem 300 anos. Né? O Brasil está vivendo isso agora, porque é o que a gente está vivendo hoje, porque assim, é no estado do Rio de Janeiro que a gente tem esse corte, essa demanda por matar o povo de fome, porque é exatamente isso. E também a gente tem a PEC 241, que foi votada ontem pela Constituição de Comissão de Justiça do Senado e aprovada, que congela o repasse da saúde e educação em 20 anos, para o Brasil inteiro. Isso é um atraso de pelo menos 200 anos na formação das crianças e mais, que as pessoas não estão trazendo. Quem mais? Eu fico pensando, sabe, Alzimar, trabalhador é o que primeiro se arrebenta, mas no caso desses pacotes de maldades, né, que fazem lembrarem muito o Estado francês do século XVIII, né, para matar o povo de fome e retirar de direitos assim constituídos, vai não só arrebentar com a massa de trabalhadores, mas vai arrebentar também com o povo preto e pobre do Brasil inteiro, né? Então, assim, a gente está vivendo uma situação dramática. As pessoas não estão conseguindo ter dinheiro para comprar comida, né? Estão pedindo... pessoas aposentadas que passaram 30 anos trabalhando não têm dinheiro para comprar comida, para pagar a sua conta de luz, né? Ontem eu recebia informações de que uma cidade inteira no Nordeste do país está desesperada porque foi feito o corte da Bolsa Família, né? E é só para matar a gente de fome mesmo? Quer dizer, a gente chega a mandar alguém para a corte sumária? Como é que você acha, Osmar? Eu acho que vivemos hoje uma tendência de cada vez mais colocar nas costas da população a responsabilidade dos erros dos governantes. Uhum. Esse pacote aqui do Estado do Pesão, por exemplo, é um caso clássico disso. Eu até elenquei no nosso site do Cine de Justiça lá. E me perdão, deixa eu fazer um acerto antes que eu acabei esquecendo. Você falou se o presidente no Cine de Justiça nós temos um colegiado. Eu sou um dos diretores gerais, né? Juntamente com o Fred Barcelos, com o Ramon Carreira, somos 3, cada um está num canto da cidade hoje trabalhando, então eu estou sozinho por esse motivo, mas é um sistema colegiado com 3 coordenadores gerais. Só para Eis a democracia. Exatamente. Pelo menos isso. A gente prima muito por isso, porque a figura do eu resolvo tudo, isso não existe, não cabe mais hoje, tem que dividir, resolver, e a entidade está à frente dos nomes com certeza. Mas voltando ao assunto aqui, o pacote que o governo faz hoje é exemplo claro disso, Rosiane, porque ele empurra a conta só para o servidor. Botamos no nosso site uma relação e desmembramos um pacote do governo, entre os 22 pacotes dele, qual que tinha prejuízo para o servidor, qual que tinha para a população e qual que tinha para o governo. E quando você compara as 3 colunas, é impressionante, não tem para o governo. Ou o servidor paga a conta, ou então o cidadão paga a conta. Você vê lá uma Alerj, por exemplo, está lá votando com a maior galhardia, a maior felicidade, votando esse pacote que vai acabar com o servidor e com a população. Mas o salário deles estão em dia. Sim, qual é o ônus deles? O que tem no pacote? Então vamos lá, cada deputado tem uma cota hoje de 20 assessores. 20 assessores por deputado, já é uma coisa surreal. Carros oficiais. Eu sou terminantemente contra carro oficial, eu tenho ojeriza isso, porque eu acho que é uma coisa típica de terceiro mundo. Você pega países grandes do mundo, o presidente do Supremo Tribunal da Suécia vai de metrô para o trabalho, o prefeito de Nova York vai de metrô, vai de bicicleta. Aqui tem que ter uma estrutura de carros oficiais, que não é só o carro, é mais de um carro reserva, tem motorista, tem combustível, tem multa, tem imposto, PVA, seguro, toda uma gama de prejuízos. Auxílio moradia. Exatamente, aí acontece, todo mundo tem isso, mas ninguém falou nisso. O pacote não fala assim, vamos cortar dos deputados X, vamos reduzir assessores a 3. Vou dar um exemplo da Alerj de novo. A Alerj tem hoje 5 mil funcionários, sabia? Desses 5 mil funcionários, 700 fizeram concurso, 4.300 são comissionados. Agora imagina, você consegue imaginar no prédio da Alerj 5 mil pessoas ali dentro? Não cabe. Todo mundo sabe que não cabe. Se fossem trabalhar de fato, não caberia, não cabe 5 mil pessoas ali dentro, não cabe. Com esse é um cabide de emprego. É um cabide de emprego. Aí o assessor está lá, você está na minha cidade, está na minha base e tal. É um cabide de emprego. Então o governo não sabe, e na hora de cortar, ele só corta de quem tem menos. Mas somos nós que pagamos. Nós pagamos essa estrutura toda. Vou dar outro exemplo clássico aqui, o governo do Estado. Ele quer arrochar o salário dos servidores de 30%, tentou fazer isso. Agora, o secretário dele
Aquele era Júlio Bueno, que tentou fazer um pacote do mal no começo do ano, com as mesmas propostas que vem hoje aqui, ele ganha hoje quase 100 mil reais por mês. Ele ganha da Petrobras quase 40 mil reais, mais 30 mil do governo. Quer dizer, qual é a lógica de eu pagar um secretário 70 mil reais e querer tirar do servidor que ganha lá 1.000, 2.000 reais, 30% do que ele ganha? Quer dizer, onde está o exemplo do governo? Não, é e isso os que cargos incomoda. comissionados também, né? É uma farra, O governo estadual tem são mais de 10 mil cargos comissionados. Sim. Só na estrutura do executivo. Isso, no total são quase 25 mil. Pois é, porque aí você tem a Alerj, você tem enfim. Você sabe quantos são no judiciário? Os judiciários comissionados, só comissionado sem ser concursado, é pequeno no judiciário em relação aos demais. Não chega a 300, 400 cargos, 300 e poucos, se não me engano, de comissionados no todo o tribunal. Se contar a função... Não concursado. Se contar aquela carga comissionada de concursado, aí o número aumenta. Para secretário de juiz, assessor, que é servidor às vezes. Então aumenta. Mas fora do quadro comissionado tem pouco mais de 300. Não, mas é só para explicar o seguinte, né? Porque o que é o cargo em comissão do Estado? É o cara que não tem, não é exigido nenhuma formação, não é exigido também nada que garanta que aquele cara contratado vai trabalhar com eficiência. Basta que ele seja alguém de confiança do chefe, ou do governo, ou dos secretários, ou então dos coordenadores. E isso é uma farra com dinheiro público. E aí, Elzimar, fico te perguntando, não dá para o sindicato entrar assim para pedir que exigir que a justiça julgue e retire o salário dessas pessoas e retire essas pessoas do quadro de funcionários que o cidadão carioca, o cidadão fluminense paga? Sim, aquilo que a gente pode fazer como entidade sindical, a gente faz, temos o impeachment que a gente podia fazer como cidadão, inclusive foi como cidadão que a gente fez isso, mas tem limitações para o sindicato. Então, por exemplo, o cargo comissionado, ele tem previsão constitucional. A Constituição prevê a existência do cargo comissionado. Mas o pagamento do salário do servidor também é previsto na Constituição Federal, né? Sim, o salário mínimo também, que suprir um monte de coisa, não supre. Mas eu digo assim, na hora de brigar contra isso, tem que ser legitimado constitucionalmente. Então, por exemplo, eu não posso pedir para arguir como sindicato a inconstitucionalidade de alguma coisa, eu não tenho legitimidade para isso. Então tem que ser o Ministério Público, tem que ser o partido político, tem quem possa fazer, mas quem pode fazer não faz. O MP é um exemplo clássico que passou anos aí omisso, sem dar seus pontapés aí importantes na fiscalização do governo, está começando a agir agora no finalzinho, mas ficou meses aí, anos omisso, vendo o circo pegar fogo. E ele poderia fazer esse tipo de questionamento, não faz, até porque tem lá também isso. Então tem que discutir isso com calma, porque quem pode lutar em algumas situações são pessoas que a Constituição prevê legitimidade para isso e não fazem. Elzimar, é muito bom ouvir você, é animador saber que nós temos um líder sindical da sua altura, um dos líderes, né, que são 3 ali, os coordenadores do Sindicato de Justiça. Nos dá muito orgulho ter funcionários do naipe de vocês aí na luta do dia a dia. E eu queria que você aproveitasse esse minuto final aí para dizer quais são os próximos passos, o que o sindicato está pensando em fazer e continuar com esse microfone permanentemente aberto aí para o Sindicato de Justiça. Primeiramente, mais uma vez, muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui com Vossa Excelência, com o desembargador Antônio Carlos, Rosiane, e estar com seus ouvintes aqui. É um prazer enorme para a gente. Estaremos sempre à disposição para voltar quando quiserem, com certeza. Quanto aos próximos passos, Excelência, ainda hoje, tem um movimento muito importante, que é outra briga nossa também importante demais, que é a antiga PEC 241, atual PEC 55 do governo federal, que é uma PEC terrível. A população não entendeu a gravidade dessa PEC, ainda infelizmente. Ela acha que é uma briga de servidor, não é briga de servidor. Ela vai congelar investimentos por 20 anos, o salário mínimo vai ficar preso a isso, saúde, educação, segurança. Quem vai pagar o pato, mais uma vez, vai ser o cidadão, tem que acordar para isso. Então hoje, às 17 horas, vai estar saindo da Cinelândia um movimento muito forte, deve vir para a Porta da Leste, deve ter um protesto aqui e dar visibilidade a isso, combatendo essa PEC. E na quarta-feira, que vem dia 16, a gente chama de dia D. Já houve um ato muito importante da área de segurança pública na terça-feira ali na Porta da Leste contra o governo. Na quarta-feira nós tivemos ali aquela confusão toda provocada pela tropa de choque despreparada do governo. E no dia 16 vai ser um ato conjunto. Vai estar a segurança mais nós servidores da área civil. Então a gente imagina que seja um grande ato. A gente entende que o diálogo ele é o caminho para resolver conflitos. A gente sempre defendeu isso. Você sabe, conhece nosso sindicato, sabe disso. Só que vivemos hoje no Rio uma situação totalmente anômala. Temos hoje um governo no comando que não é afeito ao diálogo e que não tem competência para resolver.
Então, e que como resultado disso, não tem nenhum respeito pela população. Se não tem respeito, eles vão ter que ter medo, porque a população vai reagir se insistir em votar esse pacote. Então, quarta-feira, a partir das 10 horas, todo mundo está convidado, população, servidor, vamos aqui para a porta da LED, exercer o direito democrático de pacificamente protestar e dizer que não aceitaremos esse pacote que prejudica o servidor e a população do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Alzimar. O povo unido jamais será vencido. A Rádio Manchete Online apresentou Encontro com a Justiça, com o desembargador Ciro Darlan.